Olá a todos, estamos de volta com mais uma videoaula. Essa é a nossa 8ª videoaula sobre a temática dos orixás na Umbanda. Será então a nossa última videoaula sobre essa temática. Aqui no primeiro slide a gente traz então qual foi o último assunto abordado na videoaula anterior. O que nós mostramos, aproveitamos aqui que num livro Umbanda Pé no Chão, escrito por Norberto Peixoto, orientado pelo Espírito Ramatiz, lá no capítulo 6, que é um capítulo muito legal, eles fizeram lá uma análise, né, sobre os ensinamentos dos orixás contidos no Evangelho. Então eles pegaram lá algumas passagens, né, de Jesus e foram esclarecendo ali como que a gente poderia enxergar a força divina, né, dos orixás ali naquelas passagens. E nós aproveitamos então, lá, principalmente de Oxalá, Ogum, Oxóssi e Xangô, e escolhemos também nós, né, algumas passagens de Jesus que mostravam então aquelas características presentes ali, né? Então com isso a gente abre o leque, né, sobre os orixás, falando que os orixás faz parte do ser humano, das características psíquicas do ser humano, né? E apesar das mitologias e urubás ser uma fonte muito, muito boa, né, para a gente compreender essa psique, não é uma fonte única, ela está presente, né, o ser humano, aonde estiver o ser humano, ela estará presente, né? Só que às vezes numa cultura diferente da urubá vai receber nomes diferentes e vai receber abordagens diferentes, né? Agora, na cultura iorubá tem o aspecto magístico também, que a gente vai ver nessa videoaula, que a mitologia traz também esses elementos. Aí talvez seja a sua especificidade, tá? Mas vamos continuar então, aqui no slide 2, mostrando uma outra maneira da gente também tirar ensinamentos dessas mitologias dos orixás. A gente pode abordar as mitologias de orixás de vários aspectos, né? No aspecto mais psicológico, no aspecto religioso, no aspecto mais magístico. Quem é da sociologia, né, vai pegar ali as características mais sociológicas, quem é da história vai pegar as características mais históricas do processo, e por aí vai. E é interessante que muitas vezes essas visões se complementam. Então nós encontramos um curso, né, na internet do professor Rangel Fabretti, é esse aqui que está aparecendo, né, um sujeito bastante simpático, que é Mitologia Afro-Brasileira e Psicologia Analítica. Eu não conheço ele, né, vi a propaganda na internet, gostei bastante, fiz, e eu vou trazer aqui, né, alguns trechos do que ele falou, por exemplo, de Ogum e Oxóssi. Ele aborda de todos não, né, porque são centenas. Ele aborda dos principais orixás, se não me engano ele dá uns 14 orixás, com videoaulas em torno aí, sei lá, de 1 e meia cada videoaula. Então quem se interessar, vale a pena, tá? Então a gente vai mostrar aqui como que, de acordo com a psicologia analítica, né, a mitologia dos orixás ela é muito rica de significados para nós entendermos a nossa psique, né? Para quem não sabe, a psicologia analítica é uma psicologia de base junguiana, né? Ou seja, tem a psicanálise que é da base freudiana e a analítica da base junguiana. Há outras psicologias, a Gestalt, a comportamental, a transpessoal, há outras abordagens da psicologia. O interessante da psicologia analítica é que ela trabalha bastante com os mitos de maneira geral, né? Então fica aí a dica para quem quiser compreender mais o assunto. Aí no slide 3, ele começa então a falar sobre Ogum, né, e vai apresentando, por exemplo, as principais características que ele vai querer abordar com a mitologia de Ogum. Lembrando que conforme a literatura que você for buscar, você vai encontrar outras características, tá? Ou seja, não adotem essas características que estão no slide dos 3 como sendo as únicas relacionadas com Ogum, né? E de fato, essas realmente as suas mais constantes, né, que aparecem. Ela é um arquétipo do guerreiro, do audacioso, pai da mitologia, estradas, etc. Expansivo, tendência a se impor, conquistador, né, etc. Impulsivo, temperamental e agressivo. Bom, o slide 4, então, ele faz, antes de apresentar uma lenda, ele faz é claro, né, sempre lembrando que eu estou trazendo aqui trechos, né, ou seja, cada videoaula é em torno de 1 e meia. Então ele fala bastante coisa.
Então estou pegando aqui falas dele na íntegra, inclusive na lenda, o modo dele falar mesmo, tá? Com pequenas adaptações que a gente vai tirando ali algumas palavras que às vezes na fala se repete, né, e na escrita fica esquisito colocar, mas é tudo a fala dele. E aqui ele faz uma consideração interessante. Os orixás, aqui entendido como ancestrais divinizados, não como forças divinas, né? Então tem a contradição dos opostos em si mesmo. Então, quando você vai estudar as características psíquicas dos orixás, você não trata com as forças divinas na natureza. Você trata com essas forças divinas sendo representadas em alguma personalidade, né? Então, sendo representadas por algum ancestral divinizado. Então, quando ele está tratando da mitologia, ele quer, então, por meio daquelas ações daquele personagem, tirar algumas características psíquicas daquela força, tá? Então é um ancestral divinizado que está sendo analisado. Nós também somos contraditórios e sofremos porque não sabemos dialogar com os opostos que estão dentro da gente. Então, da mesma maneira que esses ancestrais divinizados apresentam esses opostos em si mesmos, nós temos que tirar essa lição para nós e sabermos que nós temos essas características opostas dentro de nós, e iremos sofrer se nós não soubermos dialogar com elas, tá? É isso que ele vai querer trabalhar ao longo de todo, né, a mitologia que vai sendo apresentada, não só de alguma dos outros orixás, e é claro, né, de um orixá para outro é uma característica diferente, é um oposto diferente que vai sendo trabalhado, tá? Então, por exemplo, no caso de Ogum, existem várias lendas de Ogum, existem várias maneiras de interpretar uma lenda de Ogum, né, e lendas. Essa aqui de Ogum, por exemplo, ele vai interpretar de um jeito, mas a gente poderia interpretar de outro. Mas aqui ele diz o seguinte, ó: determinado dia, Ogum, que era rei de Irê, ele foi caçar. Saiu lá do seu local, no qual ele reinava, e foi caçar. Era comum, quando ele voltava da caça, todos ali, cidadãos de Irê, eles iam louvar Ogum, ia dar de comer, porque ele voltava faminto, dava um banho, davam todos os louvores devido ao rei deles. Nesse dia, eles estavam cumprindo o ritual sagrado, um voto de silêncio que não podia nem ficar olhando uns para os outros. E aí voltou o rei Ogum, o caçador, à sua empreitada, e voltou com a expectativa de ser louvado, de receber comida, de receber banho, receber o tratamento digno de um rei que havia voltado de sua caça. Mas ninguém falou com Ogum, ninguém olhou para Ogum. O que ele fez? Ele ficou com muita raiva, ele ficou indignado. Veio aquela fúria e Ogum matou todo mundo que ele via pela frente. Slide 5. Mas alguns conseguiram escapar da fúria de Ogum, e Ogum acabou se encontrando com eles no outro dia em que o voto de silêncio já havia passado. Eles vieram, o louvaram, deram comida, deram os louvores a ele, conforme o ritual, conforme sempre era o esperar que se fizesse ao rei de Irê. Ogum percebeu a injustiça que ele cometeu, ele havia se esquecido do ritual do voto do silêncio. Ele se arrepende profundamente do que ele fez e, verdadeiramente, genuinamente, abre mão da coroa e fala: eu não mereço ser rei, eu não mereço ser alguém que vai zelar pela vida das pessoas, porque eu não soube zelar pela vida das pessoas, eu não soube respeitá-las do jeito que elas são, como elas são, eu não consegui respeitar um voto sagrado. Ogum abre mão da coroa, finca o facão no chão, o chão abre e ele já não é mais rei. Ele foi ao céu e se tornou um orixá. Então, antes de entrar na explicação deles, olha só como que o ancestral divinizado, né, como uma mitologia explica como que um ancestral divinizado se tornou um orixá, né, se tornou como que uma personagem, melhor dizendo, como uma personagem se transforma num ancestral divinizado, né, que é o intermediário do orixá, que a gente viu que geralmente recebe o nome de orixá também, né? É uma lenda, existem outras que dá uma outra maneira de que isso se fez. Agora, como é que ele vai, quais são as características que ele vai abordar ali? Quer ver? No slide 6, ele diz o seguinte: algumas vezes a gente não compreende algumas coisas que acontecem na vida. Como é que você lida quando você é frustrado? Interessante, né? Ou seja, a mitologia
ela vai abordar o aspecto da frustração mesmo. Então a mitologia, ela aborda como que uma pessoa que tem ali a força de Ogum mais atuante lida com a frustração. Então a gente já viu que há uma tendência muito forte da pessoa de Ogum lidar com a frustração de um modo violento. Se ela fosse de Omolu, lidaria de outro jeito. Se ela fosse de Iemanjá, lidaria com outro jeito. Oxum com outro jeito. Mas no caso de Ogum, se ela tem aquela força de Ogum mais forte dentro dela e ela não tem esse equilíbrio, e nós, na maioria de nós, não temos, né, gente? Ou seja, Jesus tinha equilíbrio de todos os orixás, mas a grande maioria de nós não. E é isso que é interessante na mitologia africana, porque ela mostra pessoas comuns, iguais a nós, que passaram por esse processo de ter que lidar, né, com essa característica oposta e contraditória da psique, né, melhor dizendo. Nesse caso, Ogum então lida com a frustração de modo violento, então nós temos que ficar atento quanto a isso, porque mesmo que a gente não tenha essa força de Oxum, de Ogum mais forte, nós temos essa força dentro de nós. Então, a partir do momento que nós percebermos que nós estamos lidando com a frustração de modo violento, nós temos, né, que perceber que essa força está sendo desequilibrada, ou seja, ela está perdendo o controle e temos que, né, arranjar meios então de assumir o controle sobre ela. Mas olha só o que ele vai falando. Quando você é frustrado, como é que você lida com as coisas quando elas não saem conforme o esperado? Como é que a gente lida com as coisas quando elas fogem das nossas expectativas? A gente tem uma geração, a gente tem um momento hoje na sociedade em que as pessoas têm uma baixa tolerância à frustração. Infelizmente, temos pessoas muito imaturas que não sabem lidar com as questões quando elas não saem conforme esperado. E isso não precisa ser tão imaturo assim. Todos nós temos dificuldade em lidar com as coisas quando elas não se configuram conforme o habitual. Então, isso é uma aprendizagem que a gente tira da mitologia também. Vendo isso na mitologia de Ogum, a gente reflete se aquilo também não está em nós. E se a gente investir de maneira sincera, a gente vai perceber isso em nós. E no dia a dia, quando a gente tiver uma situação parecida ali, e a gente lembra da mitologia e fala, opa, peraí, olha Ogum aqui, né, sendo frustrado e reagindo com violência. Opa, vamos parar. Então percebe que esse conhecimento gera uma autorreflexão que depois vai gerar um certo domínio sobre o processo. Quando você desconhece, você não tem como dominar. Então olha que coisa interessante que o conhecimento da mitologia faz, né? A transformação que isso faz em nós. E isso não precisa ser tão imaturo assim. Todos nós temos dificuldade de lidar com as coisas quando elas não se configuram conforme o habitual. E nem sempre o habitual vai se cumprir. Nem sempre aquilo que é o esperado, que é rotineiro, vai acontecer. E como é que eu lido com isso? Mas você tem que respeitar. Tem um tempo de silêncio. Aqui ele já dá uma dica, né, que veio ali da mitologia, né? Uma maneira de lidar com isso, com essa frustração, com aquilo que aconteceu que não era o esperado, é o silêncio, é meditação, é a reflexão, ou seja, é o oposto da violência, da impulsividade. Olha só, né? Já é o antídoto, já está dando ali um antídoto para impulsividade e violência. Conta até 10, conta até 100, conta até 1000. Não haja, não tome a decisão, não age quando você estiver com essa frustração ainda muito forte. Como é que a gente lida com as coisas no tempo do silêncio? A gente busca resposta, a gente faz perguntas e a gente não obtém a resposta na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. Como é que a gente lida com o princípio do silêncio? A gente vive uma sociedade muito comunicativa e extrovertida. Como é que a gente lida com a introversão? Uma coisa para a gente parar e pensar. Tá? Então aqui, né, algumas coisas, alguns ensinamentos que essa mitologia aparentemente bobinha pode nos trazer. Repetindo, muitas outras coisas poderiam ser ditas dessa mitologia mesmo. Eu posso pegar também outras mitologias de Ogum e complementar essa análise, e mesmo assim não esgotaria todo esse arquétipo de Ogum, né? E às vezes o arquétipo de Ogum numa pessoa ele é mais característico de um jeito, o outro é mais característico do outro, ou seja, eu posso encontrar também várias nuances de Ogum, ou seja, não tem um Ogum único também, né? Eu posso encontrar várias subcategorias de Ogum, digamos assim, tá? Mas vamos ali no slide 7.
O slide 7 agora ele começa a falar de Oxóssi, né? Então ele traz novamente algumas características que ele vai querer abordar, né? Que geralmente aparece na mitologia de Oxóssi. Caçador, responsável pelo sustento, liga a tribo à floresta, né, etc. Curioso, cauteloso, busca a melhor oportunidade, etc. Aí, no slide 8, ele traz a seguinte mitologia, uma lenda de Oxóssi, que é o seguinte. De novo, né, vou ler ali a transcrição da fala dele, tá? Oxóssi é aquele que vai enfrentar os grandes desafios também. Ele é aquele que vai se tornar rei também. Tudo começa quando surge uma grande ave monstruosa. E essa ave monstruosa começa a trazer prejuízos ali, para aquele reino de Efé. Essa grande ave monstruosa foi enviada pelas grandes mães, as Yami Oxorongá. São as grandes mães terríveis, né? São as grandes mães feiticeiras, terríveis, que devemos temer e ao mesmo tempo ter respeito. Elas não foram convidadas para um festejo que iria ter no reino de Efé. E assim, dessa maneira, elas mandaram essa grande ave para trazer destruição para o reino. Foi oferecido então um grande prêmio para aquele que conseguisse derrotar essa ave, essa monstruosidade. E aí foram vários caçadores, um de 50 flechas, um de 40 flechas, um de 30 flechas, e todos esses desperdiçaram todas as suas flechas e não conseguiram derrotar essa grande ave. Resultado, esses caçadores foram presos como punição. Slide 9. Mas aí veio Oxóssi, que é o caçador de uma só flecha. Pensa, você ter 50 flechas e você errar 50 flechas. Você ter 40 e errar, você ter 30 e errar. Ele ia ser punido com a morte se ele errasse. Não importa se ele só tem uma só. Ele se voluntariou para ser aquele que vai acabar com a destruição. Então, em cima dele, que a gente vai, se ele não conseguir. Aí vem o peso da culpa, da punição, do julgamento, daquele que não é o que está trazendo a destruição, mas ele se torna o bode expiatório da coisa toda. A mãe do Oxóssi vai consultar o sacerdote. O sacerdote fala, sacrifica, faz o sacrifício. E aí é feito o sacrifício. E no momento que ele dispara a flecha, o peito dessa grande ave, que era uma grande coraça, se abre e ele acerta o coração do monstro. Ele derrota o monstro, livra a cidade e tem seu prêmio, tem sua recompensa. Uma outra coisa, tá? As lendas também, de uma referência para outra, modificam um pouco os detalhes. Aqui ele está falando de maneira bem resumida, aqui tem outros detalhes dessa lenda de Ogum também. Mas ele reduz, coloca com as palavras dele, né? Tira alguns trechos que outras lendas aparecem, que também são importantes, tá? Então fica também essa observação. Aí como é que ele vai agora analisar isso? Olha só que interessante o que aparece na fala dele. Mais uma vez, nós estamos vendo aqui o princípio de que quando você, na sua vida, quando eu, na minha vida, quando a gente reprime alguma coisa, quando a gente olha e fala, isso aqui a gente deixa de lado, isso aqui a gente não vai olhar para isso, porque é uma coisa muito ruim, aí ele está fazendo a analogia, né, que foi o não convite das Yamis, né, as feiticeiras. Quando você não traz para a mesa aquele que precisa estar presente, que faz parte da totalidade, ele vai se voltar contra você. Tá? O que ele está chamando de totalidade é a totalidade da nossa psique, né? Ou seja, nós temos sombras e nós temos luzes dentro de nós. Então, quando a gente se recusa a enxergar as nossas sombras, mais cedo ou mais tarde, elas vão se voltar contra nós, né? Elas vão nos prejudicar, psiquicamente falando, tá? E esse é um dos ensinamentos que a gente pode tirar dessa mitologia, ou seja, eles se recusaram a chamar as Yasamis e as feiticeiras para participar dali da totalidade, do festejo. O que aconteceu era se voltaram contra eles, enviando a ave monstruosa que iria trazer a destruição. Tem coisa que a gente precisa colher. Por mais que a gente não goste da nossa personalidade, tem coisas que a gente precisa compreender. Parar de lutar contra, parar de querer evitar, parar de reprimir. Porque
Porque quando a gente faz isso, quando a gente rejeita, reprima, nega, isso se volta contra a gente. Aí o mito traz essa sabedoria para a gente. Preste atenção, que aquilo que você rejeita vai se voltar contra você de uma maneira muito destrutiva. Aí vem o princípio do sacrifício, né? Você vai ter que confrontar aquilo que é de sombrio em você. E para confrontar aquilo que é de sombrio em nós temos que fazer sacrifício. Sacrifício do confronto em si e depois o sacrifício de controlar aquilo, né? Porque veja bem, se é sombrio, negar, reprimir e rejeitar não é o melhor caminho, mas dar vazão também não é. Porque é sombrio. Então, se é sombrio, eu tenho que fazer o sacrifício. Primeiro, de compreender, de confrontar, de me ver como sendo não tão santo assim, né? De me ver como tendo um aspecto diabólico dentro de mim, em vários sentidos, tá? E agora que eu lido com isso, pronto, beleza. Agora eu tenho que fazer o sacrifício de me movimentar, de controlar esse lado sombrio. Tá? De aprender com ele e, se possível, de torná-lo uma luz. Isso está tudo dentro do princípio do sacrifício. Tá? Aquilo que é destrutivo em você, e quando você faz o sacrifício, quando o ego desapega, quando o ego fala, eu não aguento mais isso, eu tenho que mudar a minha atitude consciente frente a esse conteúdo. Quando a gente muda a nossa atitude consciente, quando a gente faz o sacrifício, a gente se torna responsável por aquele aspecto até então sombrio. E quando você ganha a responsabilidade, ao mesmo tempo você ganha a liberdade. Então, responsabilidade e liberdade, as duas coisas estão interligadas. Lembra, né, daquela aula passada, vídeo aula passada, que nós falamos de um dos aspectos de Oxóssi que está no Evangelho? Conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Tá? Então, conhecer a verdade sobre nós mesmos é uma maneira de nós nos libertarmos. Olha que coisa fantástica, né? Olha como que Oxóssi, essa força, né, psíquica, né, de Oxóssi trabalhando dentro em nós, é uma força poderosa de libertação e de crescimento. No slide 11 ele continua a reflexão. Aí a gente percebe que quando Oxóssi tem essa postura de foco e concentração, aí ele já dá uma característica marcante da força de Oxóssi. Foco e concentração. Porque veja bem, ele estava com uma flecha só. E ele não podia errar. Então ele tinha que ter foco naquela sua ação, na sua missão, e estar bastante concentrado. Porque se ele errasse, ele poderia morrer. Tá? Então essa é uma característica marcante da psique, né, do arquétipo da pessoa que tem a força de Oxóssi mais dominante na sua psique, né? Que é uma pessoa que tem uma facilidade de focar e de se concentrar. Isso traz a liberdade para todos que até então estavam aprisionados por esse princípio sombrio que estava lá atuando, por conta de uma repressão, por conta de uma negação. Quando você adota o foco e a concentração na sua vida, isso traz o livramento para a sua vida, e livramento daquelas pessoas que estão ao seu redor também. Porque a sombra ela é um princípio destrutivo não só para a minha vida, mas pode ser para as pessoas que estão ao meu redor também. Olha só que coisa legal, né? Ou seja, aspectos negativos da minha vida que eu não conheço e não trabalho, vai prejudicar o meu próximo, com certeza. Né? Agora, quando você adota uma atitude consciente frente a isso, vem a ampliação da consciência, vem a transformação e vem a integração dos opostos. Oxóssi traz essa noção de responsabilidade, a noção do trabalho. E quando a gente fala de trabalho, não é só o trabalho para você ter o seu dinheiro, para você conseguir fazer as coisas que você quer. Não é só a questão do capital. É o trabalhar sobre si mesmo. Olha só que legal, né? Ou seja, a força de Oxóssi é aquela força que nos motiva, né, a trabalhar por nós mesmos, com diligência, com foco, concentração. Você só tem uma flecha, não dá para você ficar desperdiçando. Tá? Que legal. Bom, então a gente viu aí algumas características, né, bastante gerais, só para atiçar a curiosidade de vocês mesmos, para mostrar como que é amplo esse universo dos orixás, como que é rico, como tem diferentes ensinamentos que a gente pode ter disso, né? Eu costumo dizer, e os guias de dirigente da nossa casa também falam isso, que a gente vai viver a vida toda e não vai aprender nem 10% sobre tudo que tem a aprender sobre os orixás, né?
Assim como a gente não vai aprender nem 10% sobre tudo que está no Evangelho. A gente pode ler o Evangelho todos os dias e a gente sempre vai estar aprendendo alguma coisa. Claro, né? Nós vimos também que os orixás, o Evangelho está intimamente ligado com os orixás. Por quê? Porque fala de nós, fala do ser humano, fala da nossa psique, fala da complexidade que é essa psique. Dessa psique, né? Me perdoe se às vezes eu falo errado, porque às vezes na rapidez a gente confunde, tá? Mas é psique. Então é dessa complexidade que é a psique. Agora, uma outra coisa que nós já falamos e eu trago aqui para deixar isso registrado, o seguinte, há um livro muito bacana, né, sobre as mitologias dos orixás, né, do Pierre Fatum Verger, muito famoso, muito respeitado, né, o autor, e ele teve uma vivência de bastante tempo, né, na cultura iorubá e depois também bastante tempo na Bahia, e ele traz ali uma mitologia escrita com mais cuidado, né. E essa mitologia, por exemplo, de Ogum, né, que está aqui, ele traz alguns detalhes que o psicólogo não trouxe. E uma coisa que a gente aprende na mitologia, lembra que a gente falou que a gente pode aprender aspecto da psicologia, da sociologia e da magia. E no caso da magia aqui, quais são os elementos e instrumentos presentes. Só que daí, a gente está falando do instrumento do orixá, não mais do ancestral divinizado, porque aquele Ogum foi um personagem. Aquele personagem, a gente não sabe mais onde é que está hoje. Ele pode estar trabalhando no universo, em outro local, pode estar reencarnado, né? Mas aquela força divina e outros personagens, que não necessariamente aquele, tá? Trabalhando naquela força divina, a mitologia mostra que tem alguns elementos da natureza que vibram naquela força, né? E você pode utilizar isso para fazer alguma magia, para fortalecer aquela força em nós, fortalecer aquela força em algum trabalho. No caso de Ogum, por exemplo, os animais cães, né, e caramujos estão específicos ali da força de Ogum, né? O feijão regado com azeite de dendê também tem uma força de Ogum. O vinho de palma também pode ser utilizado com Ogum, tá? Então essas são uma das fontes que a gente compreende quais são os instrumentos, os elementos que tem ali naquele trabalho, naquela firmeza que a gente vai fazer de Ogum, tá? E isso vai sendo passado por esses livros mais sérios, tá certo? Né? Mais respeitados, e por os guias também. Os guias também vão, ao longo do tempo, nos mostrando isso. Enfim, terminamos então, né, tudo aquilo que a gente gostaria de abordar sobre os orixás, né, mostrando uma geral, para que agora vocês consigam fazer a caminhada de vocês nesse universo, né, lembrando, com paciência, dê tempo ao tempo. Não é uma coisa fácil, é uma coisa que vai ser construída com o tempo. E na próxima videoaula, então, a gente vai começar com a temática mediunidade e linhas de trabalhos na Umbanda. Então, até lá.